Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Este é o nosso canal de informação para a profissionalização da gestão jurídica. Eu sou Eduardo, consultor da área de estratégia, planejamento e gestão dos serviços. Também hoje contaremos com a participação da Rita, que é a nossa consultora da área de recursos humanos e gestão de pessoas. E vamos abordar o tema, o perfil do controlador jurídico. Tema muito importante, muito relevante, tanto para os escritórios de advocacia que já têm uma controladoria jurídica implantada, assim como para os que desejam implantar esse setor em seus escritórios. E esse tema, ele acaba ganhando ainda maior relevo, sobretudo pela necessidade de encontrarmos profissionais que tenham um perfil adequado, um perfil que se encaixe à cultura organizacional do escritório de advocacia, onde você que está nos prestigiando atue e possa trazer aí ponto de vista hoje aqui na nossa live. Possa nos dizer também se concorda com o nosso ponto de vista. Temos aqui a Rita assistindo. Boa noite, Rita. Tudo bem com você? Olá, boa noite. Tudo bem? Então, está ótimo. Hoje vamos conversar sobre o perfil do controlador jurídico. Exatamente. Muitas paixões minhas nesse tema. Controladoria jurídica, recrutamento, gestão comportamental, né? São muitos assuntos que nós podemos ali, com esse tema, conversar com o nosso público, né, Eduardo? Com o público da Radar. Claro. E está sempre tão muito próximo de todas essas matérias. E já fica o convite aqui também para que todos participem, né, Eduardo? Nos auxiliem aqui nessa conversa, nesse bate-papo, para que a gente, de fato, consiga contribuir, de alguma maneira, para aqueles profissionais que hoje buscam ou já estão no mercado de controladoria jurídica, como também dos escritórios, que às vezes estão tentando entender ali, né, o que selecionar, né? Não só como, mas o que buscar num profissional. Então, já fica o convite para que todos ali nos auxiliem com as suas perguntas. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre o nosso dia a dia, não é mesmo? Contratação de forma estratégica, realmente, como comentado, ele vai aumentar a performance, consequentemente, vai trazer mais resultados para as organizações, né, para os escritórios, para os departamentos jurídicos. Então, sempre realmente buscar ali, você encontrar a pessoa certa para o local correto, realmente o que a gente busca no nosso dia a dia, não só como escritórios e departamentos jurídicos, mas também hoje pensando naquele propósito maior do próprio profissional. Hoje nós buscamos um propósito, nós buscamos uma felicidade incondicionada, a gente gosta, a gente quer trabalhar realmente com muita alegria, muito amor e obviamente, já ir trazendo um pouquinho de uma gestão mais humanizada, que vai valorizar o capital humano, que vai trabalhar ali nos departamentos de forma a olhar um pouquinho também para o profissional, né? Então, eu acho que identificar ali... só um minutinho, acho que estava fazendo um pouquinho de eco na fala, o pessoal está comentando. Seria... Eu desabilitei o meu, em cada fala a gente está... Perfeito. Aí o pessoal vai comentando, vai nos auxiliando, né? Então, acredito que além de todo esse... perfeito. Além de todo esse cuidado que nós temos, obviamente, em contratações estratégicas e deixarmos realmente os próprios escritórios, de alguma forma... preparados, né, com esse cuidado de encontrar a pessoa certa, a gente também tem que entender que os profissionais hoje também precisam buscar as suas habilidades, identificar se de fato aquilo que eles estão fazendo hoje gera um prazer e
e vontade de realmente dar o seu melhor. Então, por isso que nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o perfil do controller jurídico. E entendo, né, Eduardo, assim que aí a gente vai trocando, mas é que eu acho que é importante comentar aqui, antes da gente falar efetivamente sobre o perfil, eu acho que é conceituar um pouquinho, né, Eduardo, não só a controladoria jurídica como setor, mas o próprio controller jurídico, até para que a gente possa explicar e falar efetivamente do perfil. Obviamente que provavelmente aqui, né, Eduardo, muitos que nos seguem já tem um livrinho de cabeceira aqui, a controladoria, como livrinho, né? Porém, eu digo que é interessante a gente conceituar só para fazer sentido ali a gente falar mesmo sobre o perfil do controller. Então, eu acredito, né, que muito resumidamente, obviamente, aqui, né, não é a intenção agora falar sobre controladoria jurídica ou de fato, mas a controladoria é justamente o setor, né, o setor ali do escritório de advocacia ou do departamento jurídico, que vai atuar dando todo aquele suporte à área técnica. Vai lhe garantir efetividade, qualidade, mais segurança, agilidade, né, nos processos. E o controller jurídico é justamente a pessoa que vai gerenciar, que vai trabalhar ali nesse setor. E por isso é tão importante que a gente identifique um bom perfil. Por isso é tão importante que a gente realmente encontre pessoas que tenham e justamente não só o perfil, mas a própria vocação para a controladoria jurídica, não é mesmo? É verdade. Até temos a participação ali, eu acho que foi a Jéssica comentou, boa noite, Jéssica, a controladoria é considerada como o coração do escritório. E realmente é uma boa alegoria, porque vai ser funcionar, dar o ritmo do trabalho, para que a área técnica possa ajudar com segurança, conceito, mas sobretudo nós precisamos encontrar pessoas vocacionadas para essa função. E eu começo dizendo que normalmente quem não se sente muito vocacionado para a advocacia técnica pode encontrar realmente um cenário na controladoria jurídica e mais do que isso. Pode ter uma responsabilidade, pode ter uma função importantíssima para o funcionamento do bom consultório. Deixa eu ver se eu consigo melhorar o meu áudio, porque eu estou percebendo se melhora, pessoal, nos avisa. Quer tentar desabilitar o tema enquanto a gente troca, não sei se melhora um pouquinho. Senão não vai dar muito certo a nossa audiência. Perfeito. Vamos precisar intercalar um pouquinho, eu acho. Tranquilo. Você quer que eu me desconecte e você me convida novamente? Pode ser, mas se você tente, por gentileza, deixar ali desabilitado para perceber se para um pouquinho, certo? Não sei se é bem isso. Vamos fazer essa tentativa. A tecnologia, às vezes, ela pega a gente de surpresa, né? É isso aí. Desligar o microfone que não está falando para... Olha aí, ó. É isso mesmo. Então, perfeito, pessoal. Muito obrigado pela contribuição da Ana e já ajudou aqui a melhorar ainda mais essa nossa live. Então, vamos ter que ir trabalhando aí, desabilitando dessa forma para falar aqui sobre o controle jurídico. Então, pessoal, é importante perceber essa vocação propriamente dita para atuar nesse setor, porque muitas vezes os escritórios de advocacia, quando têm a intenção de implantar uma controladoria jurídica, é muito comum que eles busquem observar quem da equipe teria essa intenção de atuar à frente desse setor e já começam a formatar
a atuação da controladoria jurídica nesse sentido. Nem sempre a pessoa escolhida tem o perfil, que é bem o tema central aqui dessa nossa conversa de hoje. E quando nós falamos em perfil, nós precisamos pensar em diferentes habilidades necessárias para este profissional. Notem que se a controladoria jurídica é aquele setor que vai separar a atividade administrativo-jurídica da atividade técnico-jurídica, de peticionamento, participação em audiências, sustentações orais e etc., lá próprios da área técnica dos advogados, nós temos que ter alguém com o olho, com o foco na gestão. Já começa por aí, que tenha essa vontade, essa visão de trabalhar num sentido um pouco diferente. E eu começo dizendo também, Rita, que nós precisamos ter alguém que tenha essa vocação para resolver situações, tenha um pulso firme para conduzir, para impulsionar, para fazer o nosso coração do escritório bater bem forte e dar esse ritmo de trabalho tão importante. E disso nós podemos pensar no soft skills e hard skills, que são conceitos muito interessantes, que vêm, claro, lá da administração de empresas, mas se nós pensamos no nosso escritório de advocacia como uma empresa no caminho dessa profissionalização da gestão, indispensável já ter em mente um pouco dessas características. Então, quer falar um pouquinho para o nosso público a respeito de hard skills, soft skills, desabilitar, que a gente vai fazendo esse bate-bola. Perfeito, Eduardo. Então, o controller jurídico, ele precisa ser um líder. O controller jurídico vai ser um gestor, um gerente, um coordenador, enfim. Vai coordenar equipes, vai precisar delegar atividades, ele vai medir resultados, introduzir mudanças, manusear os softwares, tecnologias. Então, existem várias, realmente, características que demonstram que, realmente, ele precisa, como a gente comentou, não só a vocação, mas um dom para a gestão. Né? Então, foi falado, obviamente, né? Você chegou a comentar a respeito, né? O profissional não vai advogar. Outra linha, ele não vai ficar ali tecnicamente no peticionamento, enfim, né? Na área técnica. E ali, também, como você comentou, às vezes a pessoa não tem, identifica já na faculdade que não tem, ou começa a fazer algum tipo de estágio e verifica, não gostei, não vai ser ali. Né? Então, assim, a controladoria também surge ali como uma opção para esse profissional do direito que não se identificou ali necessariamente com a área da advocacia, com o peticionamento. Importante, obviamente, experiências, importante, inclusive por um controller, né? A gente vai comentar sobre as hard e as soft skills. Você também se preocupar com a OAB, obviamente, né? Alguns, hoje, muitos controles não têm, mas hoje em dia a gente percebe que essa necessidade é crescente. Mas quando a gente vai falar especificamente em hard e soft skills, que seriam as habilidades técnicas e as habilidades comportamentais, eu acho que é de muita importância, porque o advogado em si não se preocupa, normalmente, com as habilidades comportamentais. E hoje nós sabemos que, de fato, aquela preocupação apenas nas habilidades técnicas não são mais suficientes. O profissional hoje precisa buscar, obviamente, nunca esquecer, nós profissionais do direito não paramos nunca no nosso estudo, mas nós temos que entender que as hard skills, as habilidades técnicas, elas são aquelas que podem ser ensinadas, aquelas que nós temos nos bancos das faculdades, na pós, enfim, cursos.
elas são realmente importantes, elas são extremamente necessárias. E outras, às vezes, não só daquelas técnicas, o controle jurídico precisa ter outras habilidades no que tange a tecnologia, a informática, Office, Excel, Power BI. Hoje, né, a gente vai avançando cada vez mais na tecnologia e nas necessidades das hard skills relacionadas à controladoria. Mais importante, além dessas habilidades técnicas, para essa habilidade mais de gestão, são as comportamentais, as subjetivas, as soft skills. Aquelas que são aquelas aptidões voltadas mais para a personalidade, para as competências. Que realmente nós não nos preocupamos na universidade ou ao longo da nossa carreira jurídica, porque principalmente aquele voltado para a área técnica, né, são prazos e atribuições, mas a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso para também essas, principalmente essas softs, né? Então, acho que era interessante a gente conversar um pouquinho, Eduardo, não sei se você quer falar, para a gente poder traçar ali uma estratégia de quais são, né, as softs e as hards mais importantes. Claro. Eu não sei se você quer agora falar alguma coisa, se a gente já pode passar as habilidades propriamente ditas, qual é o perfil que nós entendemos, né? E também você contribuir com as suas experiências como consultor, mas... Claro. Deixa eu... Tá. Certo, vamos ajustando, né? Então, como a Rita muito bem colocou, nós temos, claro, essa nomenclatura, hard skills e soft skills. Hard skills, essas de caráter objetivo e técnico, e é importante ressaltar que essas habilidades, tanto hard quanto soft skills, elas vão mudar de acordo com a carreira. Se lá na advocacia nós vamos ter requisitos técnicos e objetivos necessários para praticar, para exercer a advocacia, e também os subjetivos, não tão fortes do ponto de vista de gestão, que a Rita ali se referiu, né, naturalmente, porque o advogado ele lida, claro, com a gestão do seu escritório, podem ser os sócios, alguma coisa assim, mas eu digo, ali a gente está se referindo só da nomenclatura de separar a atividade técnica da atividade de gestão, mais com essa ideia, vai mudar um pouquinho, porque na controladoria jurídica são atividades diferentes, não são necessariamente de caráter burocrático, como muitos tendem a imaginar. Puxa, a controladoria jurídica é um setor que foca no controle de prazos, o controle de obrigações, leitura de publicações, intimações e tudo mais, e cobrança de prazos dos colaboradores. Claro, muito passa disso para, como o próprio nome já diz, controlarmos a atividade jurídica. E as habilidades, ali as soft skills, que são essas mais de caráter subjetivo, são aquelas comportamentais que também vai mudar na advocacia. Se o advogado precisa ter algumas características comportamentais, vamos imaginar que alguém um advogado da nossa equipe especialista em fechamento de negócios, então ele vai ter que ter uma habilidade ali para negociação, vai ter que ter um trato ali muito adequado para esse fechamento de negócios, um advogado audiencista, alguma coisa assim. Apenas a título de exemplo. Já na controladoria jurídica, nós vamos ter soft skills bem diferentes, voltadas à gestão, voltadas à gestão da sua equipe, que é algo muito importante. Também nós vamos falar, Rita, acho bem interessante, que aqui essa nossa conversa na live é bem bacana para a gente abordar esses cases práticos que são bem interessantes. Em grande medida, a nossa audiência se identifica com muitos desses casos reais que nós trazemos aqui para ilustrar, para trocar ideias. Então, quando nós temos um escritório de pequeno porte, nós vamos ter, talvez, características um pouquinho diferentes a serem exigidas lá do nosso controller jurídico, que quando nós temos um escritório de médio ou de grande porte, terão um tipo de exigência um pouco diferente. Até já vou entrar um pouquinho aqui no nosso assunto e a gente já vai trocando o microfone, né? Olha só, eu observo lá na prática, nas consultorias, que o perfil do controller, quando nós temos um escritório de pequeno porte, ele exige
que o nosso profissional tenha uma característica de multifunção para se dividir entre a atividade operacional da Controladoria Jurídica e a atividade de gestão da Controladoria Jurídica. Porque não raras vezes nós temos situações em que o nosso controller não tem equipe, é um escritório pequenininho que ainda está se desenvolvendo, está crescendo. Então, às vezes, ele precisa dividir a força de trabalho de um estagiário lá da área técnica para dar um suporte para a controladoria. Então, ele tem que ter essa habilidade, tanto de gestão como de executar, né, esse poder de execução, e não tem muito para que ele delegar. Que no escritório de maior porte, nós temos equipe o suficiente para delegar algumas atividades, deslocar algumas pessoas que estão trabalhando, talvez na área técnica, e queiram aprender o trabalho da Controladoria Jurídica, ou tem uma vocação já que possam perceber e despertar ali naquela atuação do dia a dia. Não é raro acontecer. Muitas vezes, durante a consultoria, ali eu trabalho fortemente com a gestão dos serviços, tem uma etapa que nós fazemos entrevistas com as equipes e às vezes alguns colaboradores conversam: puxa, Eduardo, tenho muito interesse em trabalhar na Controladoria Jurídica, mas não conheço muito bem a atuação desse setor, não tenho certeza se eu sou vocacionado, se eu consigo ter a habilidade necessária para trabalhar, porque nós sabemos que demanda muita responsabilidade. Nós temos ali um caráter gerencial da função do controller jurídico, que não pode ser perdida de vista, que é bem relevante, bem importante, e exige uma experiência e um traquejo suficientes para que a pessoa possa deixar o nosso advogado da área técnica tranquilo para as atividades de peticionamento, de participação em audiências e etc. Né? Então, é isso que eu percebo ali na prática do dia a dia. Mas vamos falar mais agora sobre o perfil propriamente dito do controller, que é o tema central aqui da nossa live. Pelo seu ponto de vista, Rita, você que trabalha com foco nas seleções, tem muito conhecimento, como que você percebe perfil comportamental adequado para o controle jurídico? Bom, vamos lá então, né? Também, realmente, percebo muito essa questão comentada de escritórios menores, um perfil um pouquinho mais operacional. Obviamente, sempre vai ter gestão, sempre vai ter uma ligação direta com o sócio, sempre vai ter os relatórios, as métricas, porém, obviamente, vai acumular e vai, às vezes, ser um controller único, né? Vai realmente precisar ter toda essa função mais multitarefa. Se é um escritório maior, você tem um suporte de assistente de controladoria, estagiários de controladoria, às vezes vários steps, vários níveis de controllers, inclusive, né? Um mais sênior, júnior, alguns dividem, né, os setores, a área de publicação, enfim. Então, realmente existe mesmo na nossa prática, no dia a dia, essas diferenças. Não obstante, eu entendo que se a gente for trabalhar um pouquinho as habilidades técnicas, né, não só de um controller, mas de alguém que tenha, como comentado, né, interesse, fala, poxa, porque normalmente a gente busca ali internamente primeiro. É bem normal a gente buscar alguém na equipe, quando já vamos implantar uma controladoria, ou não temos, estamos iniciando, a gente faz realmente essa busca interna primeiro, antes de buscar um profissional de fora. Isso é bem natural. Então, o que buscar? O que a gente entende o que a gente vai identificar no profissional a nível de habilidade e técnicas? Bom, obviamente, está ali no escritório, no departamento, uma graduação em direito, né? Isso não é uma regra, mas é o mais comum, o que a gente tem normalmente. Como eu comentei também, a questão da OAB. A OAB, às vezes, muito pedida até como na forma de contratação. Às vezes precisa ser de uma associação ou né? Quando é CLT, não tanto, mas às vezes uma associação, sócio de serviço. Então, às vezes vai impactar a OAB ou não, ativa, mas a própria contratação do profissional no escritório, do que efetivamente a necessidade, né,
da ordem para cumprir ali suas atividades. Sempre interessante uma pós, normalmente se pede pós em processo civil, o MBA em gestão também é bem importante, uma pós-graduação na área de gestão, cursos voltados à área de controladoria, também auxiliam, ajudam bastante. Conhecimentos, então, dessa área mais jurídica, mais de gestão, conhecimentos de pacote Office, principalmente superior ao intermediário, principalmente no Excel, porque por mais que a necessidade de conhecer o software de gestão do escritório a fundo, alguns softwares sempre precisam de um suporte, ou até uma própria emissão de relatório, alguma fórmula, enfim, né? Então é bem interessante o profissional ele ter essa segurança também no nível de Excel, nós percebemos que isso é bem procurado. Da mesma forma, questões voltadas, habilidades ali na área de informática, questão de dados, de leitura. Então, também bem importante. Obviamente, processo eletrônico, né? Nível ali, faz parte do seu dia a dia. Então, também ter domínio. Gestão, né? De pessoas. Mesmo sendo um escritório menor, que não vai ter a sua própria equipe para liderar, mas sempre há a equipe técnica, sempre há os diretores, os sócios, né, onde vai precisar, haverá uma necessidade de uma boa comunicação, ali, de um relacionamento. Então, também ter noções técnicas e a nível, né, de gestão de pessoas. E softwares, obviamente, né, todo esse movimento. Então, isso seriam mais as habilidades técnicas para um controller, né, alguém que teria esse interesse. E as comportamentais, e as soft skills, que, como, né, o pessoal, inclusive, já também comentou o quanto isso é importante, quanto isso é relevante, não só para a controladoria jurídica, mas para os departamentos jurídicos. Não adianta uma pessoa... Às vezes nós percebemos pessoas que têm as mesmas condições técnicas, formação, às vezes, no mesmo ano, na mesma universidade, e umas realmente avançaram e outras não. Umas elas conseguem seguir com as suas equipes e outras não. Então, por quê? Habilidades comportamentais, a forma. Obviamente que isso depende um pouquinho de personalidade, depende da sua história de vida, depende daquilo que ela evoluiu ou não, estudou ou não. Mas, se a gente for trabalhar, só a grosso modo, do que a gente precisa encontrar no controle jurídico de habilidades comportamentais, obviamente vocês vão me ajudando aqui, o Eduardo também me ajuda, né? Isso a gente divide aqui aquilo que nós temos no dia a dia, que nós percebemos que são as exigências dos nossos clientes, dos escritórios e também, obviamente, dos profissionais que atuam diretamente nas controladorias. Bom, visão sistêmica é uma parte importante da gestão, então ele precisa ter essa visão, né, do negócio em si, conhecer muito bem a cultura, obviamente, do escritório, uma forte organização, ser uma pessoa já que gosta de ter tudo mais cuidadosa, mais zelosa a nível de organização, de detalhes, né, uma pessoa com viés mais perfeccionista. Então, assim, ela normalmente é uma pessoa mais analítica, muito exigente, que ela mais sistemática ali no seu dia a dia, porque ela não vai poder admitir falhas. Ela vai fazer os controles, né? Da mesma, obviamente, que por mais que ela seja uma pessoa que ela vai buscar ali ter ser muito exigente, ela vai precisar também ter uma personalidade comunicativa. Não é aquela influência, aquela comunicação, né, de repente, como um próprio advogado, não, mas é uma boa comunicação interna, ela poder fazer se entender, a comunicação, ela conseguir delegar, conseguir passar as informações, ela poder, de alguma forma, conversar com o pessoal da técnica, passar o que né, deve ser passado para os sócios e diretores, né? Então, seria mais nesse sentido, trabalho em equipe, no caso ali, é uma boa interlocução com todos do escritório, né? Produtividade, obviamente, iniciativa, autonomia.
maturidade. A pessoa tem que ter uma maturidade profissional, porque ela vai controlar os prazos, ela vai estar ali com uma parte, não, com a parte mais importante ali, como comentar o coração do escritório. Então precisa ter essa maturidade, porque essa maturidade vai trazer ali a segurança necessária, os detalhes, o rigor, né? Então, eu acho que de forma breve, né? Acho que são essas as habilidades comportamentais que a gente percebe que não pode faltar ali no profissional, né? Essa autonomia, e obviamente, né? Interessante também, a gente está falando muito de detalhes por conta da controladoria, ela ser exatamente mais aquele perfil dinâmico, dominante, de execução, né, até para esse perfil mais multitarefas, essa pessoa que vai precisar definir, decidir, resolver situações, problemas, ou, né, prevenir, melhor dizendo. Então, precisa também ter esse viés ali de uma pessoa com um pulso mais firme, né? Então, acho que essas são as habilidades, né, mais comportamentais para um controller. Eu concordo. Entendo que o seu ponto de vista, claro, com toda a experiência que você tem nas seleções, que já há anos aí à frente da Radar, aí, trabalhando e trazendo novos controllers para os escritórios da advocacia, eu penso, pela minha prática, as consultorias que eu venho trabalhando também há alguns anos, eu noto, resumidamente, algumas características que eu penso que são indispensáveis para o nosso controller. Por exemplo, o perfil executor, como você muito bem colocou, eu entendo que é indispensável, e uma característica de proatividade também para o controller jurídico. Por quê? Porque nós temos situações do dia a dia que é o controller que vai ter que desembaraçar para a área técnica. É a responsabilidade desse profissional. Então, se nós tivermos alguém com um perfil reativo, nós vamos fugir um pouco daquela característica, daquela ideia do coração do escritório. Ele vai ter que estar à frente dessas atividades, estabelecer fluxos de trabalho dentro do setor, o passo a passo para a execução de atividades de forma segura, tem que ser alguém envolvendo trazendo aquela visão sistêmica ali que nós conversamos também no início, esse perfil também relacional para tratar com o nosso cliente interno e também com o nosso cliente externo, leia-se o Poder Judiciário. Pode ser que o nosso advogado da área técnica precise desembaraçar alguma coisa em outra comarca e vai pedir o suporte do setor de controladoria jurídica. Olha, eu preciso que, por exemplo, você trabalhe ali para a nossa equipe uma carta precatória, precisa diligenciar uma petição, autos físicos, enfim, são inúmeras situações que podem envolver o setor de controladoria jurídica. Então, nós precisamos ter alguém que tenha esse perfil relacional, essa habilidade de boa comunicação para tratar com o Poder Judiciário, ou com órgãos públicos, ou com fornecedores de serviços. Eu também gosto de dizer que o controller jurídico é interessante que ele tenha um perfil vocacionado para o ensino, eu diria, porque a controladoria tem muito de um caráter pedagógico para com a equipe. Onde que eu percebo na prática acontecer muito isso? Quando nós estamos trabalhando, por exemplo, na aquisição de um software de gestão ou na migração de um sistema para outro software. Normalmente, é o controller jurídico que fica encarregado dessa tarefa de acompanhar esse processo de implantação de um novo software ou de migração para outro software de gestão. E num passo seguinte, claro que a empresa fornecedora do software vai dar um certo treinamento, alguma coisa assim, para
a equipe de advogados, mas no dia a dia é a controladoria jurídica que vai operacionalizar as ações voltadas à prática jurídica. Então, o controller ele tem que trabalhar com essa vocação também para o ensino, ter esse caráter pedagógico, compartilhar conhecimento com a equipe e ensinar os advogados e a equipe da própria controladoria jurídica a executarem corretamente essas ações, porque a controladoria trabalha muito com padrões, com padronização de procedimentos. Normalmente monta um manual de fluxos e procedimentos para que a equipe não se afaste daquele padrão, para que consiga trazer essa segurança que os advogados tanto precisam na prática do dia a dia. Então, olha só, desse pouco que nós já conversamos, Rita, quantos atributos nós precisamos ter na figura do controller jurídico. Então, para você, controller jurídico que está nos assistindo, que acompanha esta live, ou vai acompanhar futuramente, sinta a importância da sua função, a responsabilidade da sua função é muito nobre. A controladoria jurídica é um setor que cada vez mais valorizado, é uma profissão, uma nova carreira, sobretudo com a pandemia, esse profissional começou a ser cada vez mais requisitado para organizar, para dar esse ritmo de organização interna para o escritório. Nós trabalhamos com vários escritórios que têm controladoria jurídica remota implantada, que até poucos anos atrás não se imaginava. Os escritórios de advocacia eram muito resistentes ao teletrabalho e a pandemia forçou, o mundo inteiro teve que se adaptar, mas veio como uma boa alternativa. Nós percebemos a vantagem desse setor poder funcionar muito bem à distância. Nós temos, claro, clientes da Radar de escritórios em diferentes estados em que a controladoria jurídica atua, claro, em um estado diferente ainda, em outras cidades, etc. Regime híbrido e tudo mais. Mas em função dessa característica mesmo, percebam a importância do perfil adequado do controller para poder engajar a equipe, unir a equipe, mesmo à distância, para que consigam trabalhar no ritmo de trabalho adequado, pertinente, para que tudo possa ser realizado com segurança. E disso, alguns controllers me perguntam, quando eu, claro, trabalho com essas características, com o perfil do controller e com habilidades que são interessantes ou talvez indispensáveis para a atuação, eles me questionam, puxa, mas é possível desenvolver alguma dessas características que eu percebo que eu ainda não possuo, mas eu gosto tanto de trabalhar na controladoria jurídica? Como eu devo fazer para me tornar um controller jurídico, alguém que está iniciando a carreira? Como eu devo organizar, estruturar o passo a passo da minha carreira para atingir o meu objetivo e me tornar um controller pleno, um controller de nível avançado? Nós temos os cursos especializados em controladoria jurídica, não só da Radar, mas temos outros cursos, temos a OAB, tem cursos muito interessantes de gestão de escritório de advocacia também, mas pelo nosso foco nós temos os cursos de controladoria jurídica, recomendamos os cursos de softwares de gestão, claro, relacionados ao software que o escritório no qual essa pessoa atua trabalha, obviamente, mas tem quem se interesse em aprender outros softwares também, ou aprender um software de BI, de Business Intelligence, para trazer ali recursos visuais, gráficos e relatórios diferenciados, trazendo essa visão sistêmica para a prática, né? Que a gente está conversando, para munir os sócios de informações que facilitem a tomada de decisão de um ponto de vista um pouco diferente ali da gestão, que saia do operacional. Mas temos também
alguma coisa para desenvolver essas soft skills, né, Rita? Que você trabalha fortemente nesse sentido e poderia contar para a nossa audiência um pouco de como desenvolver essas outras habilidades, porque daí são habilidades do ponto de vista relacional, são habilidades comportamentais que podem ser lapidadas até esse profissional chegar no ponto que ele mesmo deseja e perceba aquele caminho trilhado que ele conseguiu se desenvolver e chegar lá. Nós temos tantos exemplos muito, muito positivos que a Radar já trabalhou e vem trabalhando constantemente. Então, eu gostaria que você falasse um pouco desse trabalho para a nossa audiência. Sim. Bom, a questão primeira, a vocação. Identificou, eu tenho vontade, eu sinto que realmente eu não faz mais sentido, ou nunca fez, ou não faz mais sentido a área técnica. Ok. A questão, próximo passo, né? Identificou ali, já se convenceu de que realmente é a questão técnica, né? Como você comentou, cursos, não adianta a gente simplesmente imaginar que a pessoa vai entrar assim, né, no mundo ali da controladoria sem ter realmente algum tipo de hard skills realmente desenvolvido. Mas, e as habilidades? Importante falar que as habilidades comportamentais. Importante falar que a gente não pode tratá-las só no recrutamento e seleção. A partir do momento que o profissional está no escritório, ou recém-chegado, ou já está há algum tempo, ou mudou, enfim, de setor, os escritórios ou o próprio profissional tem que ter esse olhar cuidadoso àquilo que faz. Normalmente ele vai receber feedbacks, normalmente o escritório vai lhe passar alguma sinalização de que em algum ponto precisa ser cuidado, precisa ser tratado, precisa ser avaliado e olhado com mais atenção. Então, diante disso, há várias formas. Obviamente, formas de treinamento. Você pode buscar, não só no próprio escritório, né, às vezes tem programas ali de desenvolvimento de pessoas, o próprio escritório pode propiciar esse tipo de curso, porque às vezes a pessoa, né, não faz, né, às vezes o escritório propicia e ele não faz. Então, buscar não só o que o escritório oferece, mas o que nós temos em mercado a nível de desenvolvimento. Mas primeiro eu acho que tem que ter a consciência. O que eu preciso? O que eu recebo de mais feedbacks? O que eu percebo que a minha equipe sente mais? Qual é a minha dor? O que acontece? É a comunicação? É a questão da tecnologia? É a questão da gestão em si? O que eu preciso envolver? É a organização? É a questão da proatividade, a questão, né, justamente de uma pessoa mais reativa, eu preciso ser mais proativa, eu não preciso depender tanto de que alguém fique me impulsionando. Então, identificar algumas competências, algumas áreas de melhoria, porque nós sabemos que, obviamente, é muito difícil a gente tentar desenvolver tudo ao mesmo tempo. Então, identificar aquelas que realmente vão lhe trazer um benefício maior ali nas suas atividades, né, e aí buscar, se não no próprio recurso do escritório, fora. Buscar fora como? Treinamentos, leitura, autoconhecimento. Eu sou a defensora aqui do autoconhecimento. De várias maneiras a gente vai buscar identificar aquilo que normalmente a gente tem que fazer o inverso que nós fazemos com os nossos filhos na escola, né? Normalmente a gente manda para um reforço daquilo que a gente acha que falta, mas na verdade é o inverso, a gente tem que reforçar aquilo que é bom, né? Então, obviamente, claro, buscar não só esse reforço daquilo que eu sou muito boa na comunicação, ok, buscar também melhorar cada vez mais, mas aquele ponto de melhoria ali que está fazendo um chiadinho ali na equipe, no escritório, então é interessante. Fazemos como? Cursos, treinamentos, mentorias, a própria identificação de como a pessoa é, porque eu vejo muito, Eduardo, todo dia que mas eu não sei. Eu não sei se eu sou proativa.
Ah, eu não sei. Ah, não, ou não, eu sou proativa. Identificam, sim, com certeza. E tem feedbacks ao contrário, assim, totalmente, né? Não, 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 não tem. Então, todas essas habilidades ali a gente consegue desenvolver, sim. Umas de forma mais fácil, porque você já tem o dom natural, você já vai, como a gente brinca, né, sem dor, porque vai fluir. E outras você vai precisar de um pouquinho mais realmente de trabalho. Mas elas podem. Tem algumas que dizem respeito à sua forma, à sua personalidade, obviamente, algumas crenças limitantes. Então, elas são um pouquinho mais difíceis de serem trabalhadas, mas não impossível. Então, né, aí obviamente a gente tem que separar um pouquinho da questão de personalidade com o próprio comportamento, que nós falamos de comportamento, de questões que são influenciadas pelo meio. Então, identificar ali e desenvolver. Nós temos cases incríveis aqui na Radar, de pessoas que buscavam um caminho na própria controladoria e precisavam desenvolver algumas competências, foram escolhidas de fato algumas competências e na prática, através de exercícios, de treinamentos, às vezes uma simples um insight. A pessoa pensa, não, se eu fizer de repente dessa maneira diferente, eu vou ter melhorias. Ou às vezes um simples software baixado gerou simplesmente de introduzir um planner, né, um planejamento, deixou a pessoa mais organizada. Então, às vezes são situações que não pense assim, não, um treinamento, várias horas. Às vezes são insights, né, através de uma mentoria, através de um acompanhamento comportamental, que faz com que a pessoa ali comece no dia a dia, porque isso tudo é dia a dia, né, a gerar um novo enfim, você estar ali modificando realmente e gerar um hábito, né? Você vai todo dia até que ele vira, aquele comportamento gera um hábito. Então, existe a possibilidade, sim, de alterar, sim, de desenvolver e de tornar, assim, mais leve algumas questões que hoje geram dor. E, então, ela realmente algo que faz muito sentido e auxilia bastante, porque gera, a gente falou em cultura, né? Mas agora vamos falar um pouquinho do clima. Melhora o clima. Às vezes a pessoa tem alguns impasses ali pessoais, algumas questões que não são, né, enfim, tratadas adequadamente e acabam fazendo uma confusão ali e que gera até problemas ali realmente de clima. E você ajustando o teu comportamento, você faz com que muito ganho, né? Gere muita questão, melhore realmente o tensor, o clima do ambiente e o seu pessoal. Isso te traz empoderamento né? Então, eu entendo que realmente há possibilidade sim de você desenvolver as suas habilidades comportamentais. Muito, muito importante essa fala, especialmente quando você falou da melhor forma de chegar até isso. Em primeiro lugar, é a pessoa se conhecer do ponto de vista profissional. Qual é o meu perfil profissional? Você sabe qual é o seu perfil profissional ou pensa que sabe? Já fez algum trabalho focado para identificar as suas características? É muito importante, porque normalmente nós não saímos do curso de Direito com esse tipo de mentalidade, com esse tipo de característica, e é algo que pode ser buscado no mercado, hoje nós temos disponível. Então, a pessoa que atua à frente da controladoria jurídica, ela tem que, claro, em primeiro lugar, perceber, puxa, mas qual a minha característica? Quais são os meus pontos fortes e o que precisa ser aperfeiçoado do ponto de vista do meu comportamento? Qual o resultado estou conseguindo entregar e o que eu percebo que na minha avaliação de desempenho profissional, lá no final do ano, ou semestral, ou bimestral, a depender da organização, puxa, o que os meus pares colocam, o que os meus sócios, ou o que os sócios do escritório, ou meus sócios também, pode ser que o controller seja um sócio do escritório, mas trazem
a respeito do que eu preciso aperfeiçoar das minhas competências. Como chegar nesse aperfeiçoamento? Então, nós trabalhamos, em primeiro lugar, o teste de perfil comportamental, para que a pessoa possa identificar qual é o seu próprio perfil, o que ele tem uma preponderância maior na sua personalidade, que vai implicar, claro, no dia a dia de trabalho, por uma atuação mais forte, pendendo mais para um lado, ou num equilíbrio, ou talvez uma postura um pouco mais contida, que precise de uma dinâmica um pouco diferente. Enfim, cada um tem um modo, e como você bem colocou, vai depender do clima também da organização, que pode ser que exija. Se você trabalha numa organização que exija um perfil mais introspectivo, pode se refletir na controladoria jurídica também, não tem nada de errado nisso, mas pode ser que o controller precise desenvolver a sua habilidade de comunicação. Penso que é uma característica indispensável para um perfil ideal de controller jurídico, a boa comunicação. Ruídos de comunicação existem em todas as organizações. Eu diria que é um dos pontos mais desafiadores que qualquer organização tenha para superar. Na verdade, a comunicação é algo que o ser humano constantemente precisa aprimorar. Se na nossa live aqui nós tivemos ali uma dificuldade técnica no microfone, olha que engraçado, né? A gente falando sobre isso. Na prática do dia a dia, se nós tivermos um delay, tivermos alguma confusão, algum mal entendido, às vezes pode custar muito caro. Então, não raras vezes também, os controllers jurídicos, eles me relatam algumas situações assim: olha, Eduardo, eu tenho dificuldade de comunicação com os sócios. Os sócios do escritório onde eu atuo, eles não enxergam os resultados da controladoria jurídica. E eu me sinto um pouco chateado, desmotivado com isso. Como que eu posso aperfeiçoar minha habilidade para que eles percebam que nós somos o coração do escritório, estamos impulsionando a atividade jurídica da equipe técnica, e a equipe técnica confia muito, a controladoria dá resultados. Então, é indispensável aperfeiçoar a comunicação. Como que eu posso melhorar a minha comunicação? Bom, desde um curso de oratória adequado, a mentoria é um caminho muito bom para identificar, talvez, alguns pontos de inibição, ou talvez a pessoa seja extrovertida de um ponto que passe um pouquinho ali do limite. Eu estou falando que sempre do ponto de vista profissional, pessoal, tá? Não do ponto de vista pessoal. Mas eu digo para a pessoa se fazer compreendida, da pessoa conseguir transmitir a mensagem que ela desejava mesmo, e, puxa, às vezes não foi captado da melhor forma. Então, é preciso lapidar cada vez, a cada momento. É um desafio constante na carreira. Eu acho muito bonita a carreira da controladoria jurídica, justamente por essa visão sistêmica, amarrar toda a equipe, engajar a equipe, trazer resultados, a equipe técnica ter confiança no setor de controladoria jurídica. Puxa, funciona. E o mais interessante, os escritórios em que nós implantamos a controladoria jurídica, que não existia antes, esse setor formatado dessa maneira. O mais comum é que os advogados da área técnica se dividiam antes com as atividades de controladoria e com as atividades de peticionamento. Depois de implantado o setor, 100%, não é 90%. A pessoa, puxa, agora eu não me imagino mais trabalhando sem controladoria jurídica. Puxa, que bom que vocês encontraram um controller com perfil que faz andar aqui o nosso trabalho. Então é muito, eu diria, compensador, é muito, muito positivo o feedback que nós
sistematicamente recebemos dos nossos clientes. Então, Rita, nossa conversa está boa aqui, mas está acabando até, já estamos no limite aqui automático da nossa live aqui pelo Instagram. Até eu creio que vale a pena a gente voltar a explorar um pouquinho mais esse tema tão importante de perfis comportamentais, talvez trazer um pouquinho dessa visão da psicologia também aplicada aos recursos humanos, que é tão relevante, tão importante, e cada vez mais os escritórios têm valorizado. Eles percebem que atrás da tecnologia, atrás de tudo, tem que ter as pessoas para fazer acontecer, para, enfim, executar as ações, para chegar na entrega ali do core business do escritório, para alcançar aqueles resultados que eles tanto esperam, talvez potencializar ainda mais para melhores resultados ainda. Então, estamos chegando ao fim da nossa live. É um prazer conversar sobre controladoria jurídica, sobre o perfil do controlador jurídico. Eu relembro a todos que essa live ficará gravada aqui, poderá ser assistida futuramente pelos canais de comunicação da Radar, temos também aqui no Instagram e no YouTube. E eu quero passar a palavra de encerramento para a Rita, que gentilmente veio participar dessa live e trouxe esses comentários tão importantes sobre o perfil do controle jurídico, Rita. Agradeço imensamente. Até a próxima. Imagina, Eduardo, um prazer aqui imenso. E temos muito assunto ainda para conversar, porque você conversando, eu já identifiquei o próprio escritório, o próprio setor também tem seu perfil comportamental. Às vezes é muito interessante também uma gestão comportamental ampla e completa, para gerar até essa consciência nos sócios de que realmente, de fato, está tudo ok com todos, né? Então, também é interessante, acho que seria um novo tema para a gente trabalhar também numa próxima live. Bom, falamos sobre o perfil, e eu tenho a falar, então, que o perfil de controller, ele é específico, ele tem muitas exigências, sim, né? Então, para finalizar, quero dizer que quem se identifica, quem gosta, vai buscar qualificação, vai buscar, né, conhecer um pouquinho o seu perfil, e estamos aqui, né, todos aqui da Radar, à disposição para auxiliar-os. Grande prazer, o horário já não permite mais, né, Eduardo? Um beijo, muito obrigada pelo convite. Vamos marcar uma próxima, um bate-papo ali a respeito desses temas tão relevantes. Combinado. Boa noite. Tchau. Tchau. Obrigado pela audiência. Tchau.